texto hoje e nosso tema hoje. Então comentando a carta aos Efésios 18. E sempre lembrando, né, se você quer compartilhar este comentário, compartilhe. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal, tá? Isso ajuda o canal a crescer, né? E também alcançar, claro, mais pessoas, tá bom? É isso aí. Bom, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Esse é o tema. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou no caso, a cabeça, Cristo. Pensando no corpo, a cabeça do corpo, Cristo, tá? A igreja. Vamos lá. Efésios 4, do 12 ao 17. Bom, lendo o primeiro 11, eu sempre faço isso, eu leio o primeiro o verso anterior, né? Então, lendo o 11, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, tá? Alguns entendem que pastores e mestres aí estão intimamente ligados, né? E até entendem alguns que um pastor necessariamente tem que ser um mestre, né? Talvez o termo aqui, de forma mais específica, esteja diferenciando, né, o pastor, aquele que cuida das ovelhas, com o mestre, aquele que tem uma ciência ou que recebe de Deus um dom especial no conhecimento das coisas, e no caso especificamente aqui das Escrituras Sagradas. Bom, são ideias bem lógicas segundo o texto, tá? Então, mas o importante aqui é que ele, Jesus Cristo, designou alguns para apóstolos, aqueles que são enviados, né? A gente tem que entender que, quando falamos apóstolos, nós falamos, aqui o texto fala, obviamente, dos apóstolos que constituíam o corpo apostólico do Novo Testamento, que são 12, e mais aí o 13º, que é Paulo, que é considerado abortivo, ou seja, fora de tempo, mas que também recebeu de forma específica da parte de Jesus Cristo a missão, né? Ele foi enviado, né? E Paulo é o apóstolo dos gentios, né? É o trabalho específico dele, né? É isso aí, tá bom? E evangelistas são aqueles que pregam as boas novas, as boas notícias e etc, tá? Muito bem. E aí o verso 12 diz: com o fim de, olha bem, ele concedeu, né, ele designou alguns para isso, para aquilo, tal, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Muito bem. Então, qual o objetivo dele ter colocado ou ter designado uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, do serviço no reino, para que o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, seja edificada. Muito bem. Esse é o propósito, esse é o objetivo, tá? Por isso, ele designou, ele colocou uns para isso, outros para aquele, outro, tá? E isso, claro, na igreja, no corpo de Cristo vai funcionar. É a ideia de um corpo mesmo, a ideia de que o corpo é composto por membros, tá? Então, os membros, né, todos estão interligados e cada um, obviamente, tem a sua função, né? É como um time, né, de futebol, né? Cada um tem a sua função ali naquele time, né? Um pode se destacar e tal, mas todos têm suas funções, né? O verso 13 diz assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo.
Ora bem, até que todos, qual o objetivo? Até que todos alcancemos ou cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. A unidade em Cristo, o conhecimento do Filho de Deus, o conhecimento íntimo do Filho de Deus. E é claro, isso está atrelado aos ensinos de Cristo, às doutrinas de Cristo, tá? Então, a igreja de Cristo, toda essa estrutura, todo esse edifício, né, tendo a cabeça que é o Cristo, há um comando e os membros funcionam, tá? Até que todos alcancemos a unidade da fé, tá? Há um tipo de maturidade, tá? E de conhecimento do Filho de Deus, né? Exato. E chegamos então, é o chamado a maturidade, tá? Ou seja, a gente, todo mundo chega o dia, geralmente isso acontece quando alguém é chamado de adulto. Então, a ideia é que sejamos adultos e não crianças, tá? Sim, e atingindo a medida da plenitude de Cristo é o padrão. Então, a ideia é que Cristo é o padrão, né? Chegar a esse padrão, lutar para chegar a esse padrão de estatura espiritual, que é a plenitude de Cristo. Quer dizer, isso quer dizer que Cristo, o que Cristo tem, né? A plenitude que Cristo tem, chegar à estatura que Ele tem espiritualmente. Essa é a ideia. O corpo tem que acompanhar a cabeça, que é Cristo. Entende? O corpo tem que ser digno da cabeça. É isso aí, tá? Então, a analogia, no caso, a ideia aqui, a cabeça, que é Cristo, ele tem o comando dos membros, que somos nós, a igreja, tá? E é lógico que a igreja, como corpo, tem que chegar a conhecer, a entender e a viver de acordo com o comando da cabeça, né? De Cristo, no caso, Cristo é que é a cabeça, né? Que é o líder, digamos assim, o guia, o pastor. Então, nós, igreja, vivemos de acordo com o pastor, e o corpo, então, a igreja deve ser digna desse pastor, dessa cabeça, que é Cristo, tá? O Cristo, né? Tá joia? Acho que deu para entender. Então, a ideia é crescer, é avançar, é chegar a essa estatura, a esse padrão, a esse paradigma, que é exatamente Cristo, tá? Espiritualmente falando, tá? Essa é a luta, tá? Para que tenhamos maturidade, não vivamos como crianças, tá? Instáveis, mas pessoas maduras, tá bom? É isso aí. O verso 14 diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, tá? Efésios 4, aí 14, né? O propósito, diz o texto aqui, o propósito é que não sejamos mais como crianças, adultos e não crianças, né? Levados de um lado para o outro pelas ondas, as ondas das doutrinas, né? Dos ensinos falsos. E, infelizmente, tem muitos cristãos que eles estão como que levados pelas ondas, né? Falou que tem uma igreja aqui, X ali, que é assim, assim, assado, opa, estou indo para lá. Falou que tem outra lá que está ensinando não sei o que lá, e negócio lá, opa, estou indo para lá. Entendeu? Não tem firmeza, não tem convicção, não segue a voz, a orientação do seu líder espiritual, nem Cristo e nem o líder espiritual aqui na terra, que pode ser o pastor, né, e tal, não segue, infelizmente. Então, é o que está aqui dizendo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas. As ondas, sabe como é que são as ondas, né?
né? Manda ver, joga para tudo quanto é lado, né? Nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E é isso que acontece, né? Homens que aparecem por aí dizendo serem profetas, pastores e outros títulos mais e tal, e conduzem as pessoas ao erro. E essas pessoas que são como que crianças, elas são levadas, né? É como o caso como foi citado aqui das ondas, né? São levadas, né? São jogadas, né? E elas vão para lá, e elas vão para cá, e elas não têm firmeza, elas não têm maturidade e não têm ali segurança, né? Vivem uma vida realmente imatura. São crianças, criancinhas que querem ser cristãos e não sabem ser, porque não ouvem o Espírito Santo de Deus, não ouvem a palavra de Deus, não ouvem os seus líderes espirituais na terra, né? Infelizmente, é isso aí. Bom, há um sentido aqui, numa outra tradução, diz assim: o fim disso, o objetivo disso, é que não mais sejamos crianças inconstantes, levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, pelo engano das pessoas que, para enganar, usam de fraudes com astúcia ou esperteza, né? E tal, exatamente, tem muitos aí, são muitos e muitos enganadores que andam por aí, e sempre tem aqueles cristãos que ficam dando ouvido e vão para lá e vão para cá e não ficam em suas igrejas. É uma coisa de louco, né? Esse mundo nosso espiritual. Bom, o verso 15 diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos aí. Não façam isso, não sejam crianças. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Muito bem. Essa é a ideia para finalizar então. Antes, eu não devo ser como criança, eu não devo ser inconstante, eu não devo ser imaturo, eu não devo, né? Eu devo ser uma pessoa constante, firme, né? Firme no caminho do Senhor, seguindo o Evangelho verdadeiramente, participar de uma igreja ativamente, ouvir a voz do líder espiritual e não ficar ouvindo vozes, né, estranhas, né, levando-nos para todos os lugares. É por isso que tem gente que um dia está aqui, outro dia está ali, não tem firmeza, né, e acaba virando uma confusão, uma bagunça espiritual a vida dessas pessoas, né? Então, antes, não sejam como crianças, antes, seguindo a verdade em amor, que deve reger as nossas vidas, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? É isso daí. Cresçamos espiritualmente em Cristo Jesus. Meu querido, minha querida, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se essa mensagem aí tem abençoado você, esses comentários, então você compartilhe e se inscreva no meu canal, tá bom? Ronaldo Viana S. Deus abençoe em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos em Tua presença. Nós o louvamos, nós o glorificamos e declaramos que Tu és o nosso Deus e que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Obrigado, Deus. Abençoe cada vida, cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, tomai em tuas mãos. Abençoe o Brasil, essa grande nação. Toma em tuas mãos. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe o nosso querido Brasil. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Queridos, Deus abençoe. Bom dia aí. Deus abençoe grandemente. Se Deus quiser, eu volto. Grande abraço. Fique com Deus.